Bom dia a todos. Nós estamos aqui na Rio Pipeline 2021, este ano numa edição online, e estamos aqui na sessão do CEO Talks com Cláudio Mastella. Cláudio Mastella, como muitos de vocês sabem e conhecem, é atualmente diretor de comercialização e logística da Petrobras e durante muitos anos um especialista, gerente geral, gerente executivo da área de logística e comercialização da Petrobras. É um especialista na área de logística e um conhecedor também do Sistema Rodoviário Nacional. É um prazer muito grande estar aqui com o Cláudio Mastella hoje, compartilhando a experiência dele e a visão que ele tem do setor para toda a nossa comunidade de dutos no Brasil e como o nosso evento é um evento global também para o mundo. Mastella, antes de passar a palavra para você, eu gostaria muito de agradecer o apoio que a Petrobras tem dado nesses 25 anos para a atividade de dutos no Brasil. Então, em nome do IBP, em nome da comunidade brasileira de dutos, nós agradecemos o apoio da Petrobras em tudo que ela fez e vem fazendo e vai fazer no setor de dutos no Brasil. Então, com essa saudação, eu passo para você a palavra, digo para você que é uma felicidade, né, porque é mais que prazer, né? É uma felicidade estar aqui com você, tendo essa conversa, que vai ser uma conversa, um bate-papo informal com um amigo, com um colega de Petrobras e com um conhecedor do sistema rodoviário do Brasil. Né? Então, com a palavra, Cláudio Mastella, na Rio Pipeline 2021. Obrigado, Marcelino. Bom dia a todos aí. Marcelino, para variar, exagerou um pouquinho os elogios, né? Me conhece há muito tempo, conheço o Marcelino há muito tempo, né? Os elogios valem mais para ele do que para mim, com certeza. Ele é um cara que tem super experiência nessa área, né? Adora esse assunto, né? E muito por conta dele que eu estou aqui conversando, tá, com vocês, né? Compartilhar um pouquinho, na verdade, da minha visão, né? Eu sei que eu vou estar falando aqui para pessoas que conhecem muito mais do assunto do que eu, tecnicamente, pelo menos, e estou à vontade, muito feliz de ter sido convidado por vocês para participar aqui, né, desse bate-papo, né, na Rio Pipeline, e estou aberto para a gente conversar, Marcelino. Acho que Legal. Nesse processo aqui a gente tem, espero, né, trazer um pouquinho de energia a mais, né, para as pessoas que estão ou que estão pensando em entrar nesse mundo, né, de oleodutos e gasodutos, etc, etc. Aqui. Tá? Vamos lá, Marcelino. Legal, muito legal. Bem, Mastella, no Brasil, né, o setor de midstream, nos últimos anos, ele tem tomado um destaque maior. Mas, em anos anteriores, a indústria olhava no Brasil muito para o setor de downstream e upstream. Agora, com a abertura e com outras atividades, o midstream tem um destaque maior. E aí eu começo com uma pergunta clássica, né? Como é que você vê a importância de um evento feito Rio Pipeline para o setor, para o segmento de midstream no Brasil? Como é que você vê um evento de pipeline e desse setor na nossa indústria? Qual a importância do evento Rio Pipeline no nosso setor de midstream? Marcelino, olha só, o midstream brasileiro está em desenvolvimento ainda, né? Tá, em relação a outros países, ele é jovem, né? E o modal do rodoviário é um modal de alta eficiência, né? Baixo custo, baixa emissão, ou seja, ele tem um monte de vantagens, né? Obviamente, ele tem um custo de entrada mais elevado, né? Não é tão fácil você fazer essa escolha, né? Mas eu diria que o Brasil tem muito a crescer nesse aspecto, né? Eu diria que, em termos de modais, o Brasil, infelizmente, ele acabou ficando extremamente dependente do modal rodoviário, né? Apesar de ser um país do tamanho que ele é, né? E o modal do rodoviário, eu entendo que ele acrescenta, ele traz para a mesa, né, alternativas, né, de baixo custo de transporte, né, pelo menos para distâncias grandes e volumes grandes, né, emissão, na verdade, eu chamaria que é uma eletrificação do transporte na prática, né, você está, na verdade, usando energia elétrica para movimentar esse produto em longas distâncias, né, ou seja, emissão praticamente zero. Tem lá o trabalho da construção, o investimento inicial, mas
com certeza é uma janela que é muito pouco usada no Brasil, né? A Petrobras, ela, por ser uma empresa do tamanho que ela acabou investindo muito em dutos, seja para petróleo, seja para produto, seja para gás no Brasil. Hoje outras empresas começam a investir também, mas ainda é muito embrionário esse crescimento. Acho que tem muito, muito para crescer, tá? Eu diria que o crescimento ele acaba acontecendo junto com o crescimento da própria demanda. Não dá para acontecer uma coisa sem a outra, né? Ou seja, eu brinco sempre que a gente torce para que o Brasil cresça mais, para que essas atividades todas cresçam junto e tenham espaço para crescer. Não adianta você querer fazer um duto que liga nada a lugar nenhum, como não vale para uma estrada, nem para uma ponte, né? Então você tem que ter demanda. Tendo demanda, as coisas acontecem naturalmente. Tendo um ambiente mais estável, regulatório, cá entre nós também, né? Os investidores também sentem a vontade de fazer apostas de longo prazo, que é o caso de oleodutos, de dutos em geral, de transporte de qualquer produto. Então, eu diria que um evento desses aqui, ele tem um papel muito valioso, assim, de trazer cabeças pensantes, né? Sejam mais experientes, sejam mais curiosas e novas, né? Para um ambiente para troca de ideias. Eu acho que troca de ideias é muito valiosa, até para gerar questionamentos, né? Questionamentos que nem sempre você tem uma resposta simples para problemas, né? Mas, em geral, não tem uma resposta simples para problemas complexos. Em geral, as respostas passam por uma série de facetas, de maneiras de abordar as questões, e ter mais gente pensando, para mim, não tem dúvida que é o melhor caminho de você chegar a soluções robustas, né? Exatamente isso. Eu acho que o Rio Pipeline tem um pouco desse papel realmente que você falou, de provocar, né, o engajamento de outras cabeças, de outras comunidades, né, de outras experiências. Eu acho que traz para a vitrine a discussão do setor rodoviário nacional. Exatamente isso. Marcela, nesses últimos 18 meses, nós vivemos aí um momento diferente nas nossas vidas, né, no mundo. A nossa geração viveu, eu acho que, um momento de crise que eu acho que ninguém imaginava, né? Nos últimos 18 meses, impactou o mundo, impactou muitas famílias pela tragédia da pandemia em si, mas também impactou o setor rodoviário, né? Porque deve ter tido aí uma necessidade de ajustes em função da redução de consumo e de outras variáveis. Como é que foi isso nesses 18 meses? Você poderia falar um pouco como é que foi o dia a dia nesses 18 meses, né? Deve ter tido uma redução de consumo, deve ter tido algumas adequações necessárias. Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu diria que o ano passado, principalmente, né, foi bem complicado, né? A gente passou por algumas rupturas, assim, na demanda de produtos, assim, muito dramáticas. A gente passou por períodos em que a demanda de gasolina, por exemplo, caiu violentamente, né? A demanda de querosene de aviação também, mais ainda. Até hoje não se recuperou, né? E talvez não recupere tão cedo. Por outro lado, a demanda de gás de cozinha, GLP, né? Que é transportado por modal rodoviário, se manteve e até cresceu um bocadinho, né? Porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, muitos programas de culinária estimulando as pessoas a cozinharem em casa, né? A demanda de gás de cozinha até cresceu. Então, diria que foi um período assim difícil até para a indústria de processos se adaptar, não só para a indústria de movimentação e para a questão de transporte, mas principalmente para você ter as cadeias de suprimento, no caso de petróleo e derivados, se adaptarem a um status completamente diferente do usual, né? Ou seja, queira ou não, a indústria de petróleo ela é muito conservadora em geral, né? E ela acaba se acostumando com uma flutuação suave da demanda ao longo dos meses, né? Acompanhando as estações, o inverno, aumenta um pouquinho a demanda de gás de cozinha, no verão aumenta um pouco a demanda de gasolina, querosene de aviação para as viagens e tal, né? Mas flutuações, né? 5% para cima, 5% para baixo, 10%, etc, etc. E, de repente, você tem uma quebra, né? Cai 90% a demanda de um produto, né? Você, de repente, não tem mais demanda para aquele produto. Como é que a cadeia funciona nessas horas, né?
Eu estou falando aqui da indústria de petróleo, mas até hoje a gente está sentindo os efeitos em várias outras cadeias, lá na China, né, e nos Estados Unidos, várias indústrias acabaram parando, quebrando muitas delas. Os efeitos a gente está sentindo agora, indústria de semicondutores, né, várias cadeias de suprimento interromperam as operações, tiveram dificuldade de retomar, e hoje a gente vive um momento diferente, né, que é, ok, né, como é que eu prevejo a demanda, né, a partir de um momento completamente diferente para um futuro que eu não sei bem qual é, né? Se voltar no tempo, 2 anos atrás, prever a movimentação e a demanda de produtos e petróleo era um jogo de errar mais ou menos 5%, né? Claro que essa diferença, essa otimização é muito valiosa e ela fazia toda a diferença, né? Mas agora a gente de repente está num território em que você está 30% abaixo, um pouco mais na demanda usual de querosene de aviação, por exemplo, né, para os aviões. E aí eu te pergunto, quando é que vai voltar para 100%? Vai voltar para 100%? Vai subir de novo? Bola de cristal que ninguém tem ela afiada decentemente. Mudaram hábitos de consumo, então não é simplesmente uma questão de projetar crescimento populacional, crescimento econômico, não, mudou o hábito de consumo em alguns casos. Então, fazer a projeção de fluxos, de movimentações, a partir de um cenário diferente para um cenário futuro, que provavelmente vai ser diferente também, é bem mais complicado. Então, acho que esse é o principal, né? Mas eu diria que eu diria que é uma chacoalhada positiva. Toda crise tem suas vantagens, né? Claro, não tem dúvida disso. Em falar em chacoalhada, né? Vamos falar do assunto que já vinha sendo discutido há muitos anos e durante a pandemia, eu acho que o mundo, né, começou a discutir de uma forma mais intensa, que é esse período ou esse momento do gerenciamento das emissões de carbono e com algumas colocações das maiores economias do mundo se posicionando como redução de 50% até 2030 e uma economia sem emissões até 2050. Né? São os números básicos da maioria das grandes economias, como é que estão se posicionando. Como é que você vê isso, né, na área de dutos e qual é o impacto disso para a indústria de dutos? Né? Como é que você vê essa nova economia, né, que vai mudar hábitos, com certeza, no impacto para a indústria de dutos? Como é que você vê essa provocação, essa chacoalhada? Né? Eu vejo, pelo lado positivo, como uma oportunidade, né? Aliás, um conjunto de oportunidades, né? Primeiro que a gente associa muito a indústria de petróleo a diesel e gasolina, né? Só que, eu sou engenheiro químico, né? Então eu conheço petróleo um pouquinho mais por dentro, né? Petróleo é um coquetel de hidrocarbonetos, né? Você tem um monte de coisas bem interessantes lá dentro, né? E tem sido usado historicamente como energético, né? Em grande parte como energético, base para queima, literalmente, seja no motor ciclo diesel, ciclo Otto, dos automóveis, seja numa termoelétrica, seja no que for, né? Para transporte, para navios, etc, etc, né? São os grandes usos hoje. Eu acredito que, ao longo do tempo, a gente vai começar a enxergar outros usos para hidrocarbonetos, né? Como já tem hoje, falando de lubrificantes, polímeros mais sofisticados, né? Materiais diferentes e tal. Muita coisa interessante pode ser feita com isso. A partir disso, você continua tendo necessidade de movimentação, né? Seja desses produtos na forma líquida, seja na forma gasosa, né? E, nesse sentido, o modal rodoviário continua sendo um modal muito interessante. De novo, no cenário de redução de emissões, o modal rodoviário, como eu falei, é um modal de transporte em base em energia elétrica, né, em geral. Então, ele é um modal de baixíssima emissão. Então, ele tem um espaço muito interessante, né, que, com certeza, é aproveitado. Adicionalmente, né, quando você começa a falar de outras alternativas, outros insumos energéticos ou controle de emissão, e aí começa a falar de transporte de hidrogênio, transporte de amônia, navios a amônia, começa a se falar sobre isso. Se fala de CO2, coleta de CO2 em terra para reinjeção em reservatórios, para isso de novo. Né? Certamente você não vai coletar esse CO2 e transportar de caminhão, não parece fazer muito sentido,
né? Você precisa ter escala para isso, e escala fala muito bem com dutos, né? Para viabilizar isso. Claro que não são coisas que vão acontecer em meia hora, vão acabar sendo construídas ao longo do tempo, né? Mas eu digo que essa demanda e essa pressão global, social, etc., com o fundo ambiental, naturalmente, ela vai pressionar todos os agentes, eu estou falando aqui de investidores grandes, fundos imensos, que começam a levar isso cada vez mais em consideração, a estimular investidores a colocarem recursos, né, em alternativas. E eu acho que o sistema dutoriário, né, o modelo dutoriário, ele é uma bela alternativa, né, de fazer movimentações, seja de produtos de petróleo, seja de outros produtos, né, com eficiência, com baixo custo e baixa emissão. Exatamente isso. E você sabe, Marcela, que nós, da atividade dutoriária, sofremos, né? Que nós estamos em contato direto com a comunidade, né? Os dutos passam na propriedade das pessoas, passam na calçada das pessoas, e se você for olhar em relação à nossa indústria, né? Pegando os 3 segmentos, né? De upstream, downstream, downstream, midstream, o midstream é que tem um contato direto com a população. E muitas vezes nós respondemos por toda a indústria. Mas o setor dutoriário é um negócio fantástico que você vê. Quando você compara com uma ferrovia, quando você compara com uma rodovia, o impacto do duto nas questões ambientais, elas são mínimas. O duto é enterrada, não tem impacto direto na fauna e na flora. É um negócio com emissões baixíssimas, né? Então, eu vejo que o transporte dutoriário é realmente um transporte do futuro. Quando você coloca do CO2, do hidrogênio e dos biocombustíveis também, né? Dos biocombustíveis também. O Brasil é um país do biocombustível, da biomassa, né? Então, eu não tenho dúvida disso, eu concordo com a sua posição que a atividade rodoviária está muito bem posicionada para esse novo momento da indústria de baixa emissão, né? Eu acho que o duto está muito bem colocado. Mas vamos falar um pouco sobre isso também, né? Que muitas vezes os dutos só são lembrados nos momentos dos vazamentos, né? Eu digo para as pessoas que o duto ele é igual goleiro, né? Ele está lá, defende, mas é só deixar uma bola entrar que todo mundo bota ele na primeira página do jornal, né? Muitos de nossos especialistas não veem, né, a importância, né? Ficam muito ligados na operação, e muitas vezes não veem a importância da segurança operacional ou do gerenciamento do risco operacional, né? Como é que você vê esse problema do risco operacional e da segurança operacional dos dutos perante uma maior cobrança da sociedade, né? Como é que você vê essa visão da segurança dos dutos, tanto para o meio ambiente, para a sociedade, mas mesmo sabendo que é um modal fantástico e é um modal do futuro? Fala um pouco para a gente sobre isso. Marcelino, eu acho essa questão eu acho assim, crucial, na verdade, né? O modelo rodoviário, se por um lado ele é quase imperceptível uma vez instalado, né, e funcionando bem, né? Ou seja, impacto nenhum, na verdade, ele gera nos ambientes e tal, né? Por outro lado, num evento de vazamento, né, ele pode causar problemas seríssimos, né? Diferente de uma instalação industrial clássica, né? Estou falando de uma refinaria, de um terminal, né? Ou mesmo de um navio, né? Você tem um ambiente razoavelmente delimitado, né? E você consegue tomar cuidados, né? De modo a restringir também eventuais danos causados por um acidente. No caso de um duto, tá? Frequentemente ele passa no meio de uma comunidade, né? Ou próximo de uma comunidade, ou próximo de um rio, né? Então, o estrago que pode causar, ele é muito dramático, né? Isso eu acho que tem algumas vertentes que derivam disso aí, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Obviamente, tem a parte da engenharia, ou seja, você tem que planejar, projetar de modo que ele intrinsecamente seja o mais seguro possível, né? Tem que operar ele de modo que a operação também
garanta que ele seja operado em condições de segurança e que, se eventualmente algum dano aconteça, o monitoramento seja muito rápido, e aí entra automação, entra sistemas de controle, né, mais e mais sofisticados, então, sabe? Né? Mas tudo isso funciona na medida em que você esteja apenas lidando com o duto e a natureza, né? Mais recentemente, uma preocupação que surgiu, que é da intervenção humana, ou seja, derivação clandestina acontecendo em dutos de petróleo e derivados. No Brasil, infelizmente, né, teve um crescimento muito grande nos últimos anos desse tipo de furto, né? E a gente, você participou disso bastante já, né, em frente de batalha, quase diria assim, né, para combater isso. Eu diria que, felizmente, Marcelo, a gente está experimentando mais vitórias do que derrotas nesse processo. Tá? Eu recebi recentemente, até para compartilhar com vocês, né, nos últimos 3 meses, Marcelo, agosto, setembro, outubro, o número de eventos de derivação clandestina foram 5, 4, 2. Né? Se comparar isso com o que já foi no passado, não tão distante, de dezenas, né? E se comparar com o nosso primo distante, México, milhares esse ano, né? Eu diria que a gente, felizmente, está num ambiente razoavelmente positivo hoje, né? O que não quer dizer que dá para relaxar. Tá? Infelizmente, o estrago que causa, né, uma derivação dessas, né, em termos de risco para o meio ambiente e risco para a comunidade, né, e a gente teve alguns quase eventos bastante críticos no passado recente, né, eu estive bem perto disso, né, estava na logística, você, Marcelino, vivenciou vários desses também. Eu acho que isso talvez seja assim a questão mais crítica, né, quando a gente fala de movimentação diária de qualquer produto. Né? Porque, à medida em que isso comece a ficar uma questão frequente, né, quase que ambiental no ambiente de negócio, o próprio negócio modal do diário começa a perder o sentido. Independente de tudo que se fale, de tudo que a gente falou até agora, né, Marcelino? Né? De segurança, de eficiência, de baixa emissão, etc, etc. Se eu digo assim, legal, é muito bom, tudo muito bom, muito bem, mas ele vai ser furado toda semana. Ele vai ser furado todo mês. Né? O investidor vai olhar para esse modal e dizer assim, é isso que eu quero mesmo, eu quero assumir o risco. Né? De, por mais que você, Marcelino, me venda a ideia de que ele é bom, ele é interessante, etc, etc, mas eu vou ter que enfrentar uma comunidade, né, sendo, né, afetada por um vazamento de produto, né, inflamável ou tóxico, o que seja, né? Será que vale a pena o risco? E aí toda a estrutura, né, de natureza lógica, ela desmorona. Então, para mim, a questão de segurança ela é vital no caso dos dutos. Ele, se por um lado ele pode ser intrinsecamente seguro, por outro lado, dependendo do ambiente externo, nesse caso, né, aqui no Brasil, isso, infelizmente, em alguns lugares ainda é complicado, ele pode virar um no-go, né, em termos de investimentos. Então, eu acho que isso é uma questão que tem que ser tratada, vale ser tratada do ponto de vista operacional, claro, com todos os controles possíveis de serem colocados, a gente tem feito bastante esforço nisso, né, seja automação, seja sistema de controle, monitoramento de todos os sistemas possíveis e imagináveis, né, uso de PIs simplificados para fazer monitoramento por dentro do duto, né, monitoramento por fora, né, do ambiente externo, etc, etc. Né, fundamental para a gente garantir, né, que esse tipo de intervenção seja o menos frequente possível e desestimulado. Né, até do ponto de vista legal, até do ponto de vista da punição mais e mais rigorosa das pessoas que eventualmente cometem esse tipo de crime. A gente não quer virar um México de... Não, e excelente notícia para a comunidade, para a nossa indústria, para o nosso setor. Esses números realmente são impressionantes. Eu não tinha ideia e digo para você que com esses números nós estamos chegando próximos a números da Europa.
Porque no início, quando aqui no Brasil nós começamos a estudar esse caso, a ideia inicial que só acontecia em economias em desenvolvimento. E aí nós fomos fazer um estudo, você sabe disso, porque você acompanha de perto, e nós percebemos que isso também acontecia em países da Europa. Não temos notícias ainda oficiais de ocorrências nos Estados Unidos e no Canadá, mas na Europa isso é comum na Itália, isso é comum na Espanha, né? Esse já teve muitos casos na Inglaterra, e na Ásia, Mastelo, está aumentando muito, né? Então, a Índia passa por esse problema, até na China tem relatos de derivação clandestina. Então, eu acho que essa informação é muito positiva e temos que continuar realmente nesse esforço constante, porque quando o valor do produto ele é alto comparado com o poder aquisitivo local, isso gera um incentivo maior ao ato criminoso, né? Então, quando nós perguntamos por que isso não acontece nos Estados Unidos e no Canadá, dizem que essa é uma das principais razões, e por causa disso que acontece na Europa, onde o preço do combustível é um preço maior e, com isso, estimula organizações criminosas a entrar nesse negócio. É uma combinação, né? Uma combinação de baixo poder aquisitivo, né? Comunidades com pouco recurso, a presença também de organizações criminosas, ela costuma, né, ser estimulada por esse tipo de presença, né? E o fato dos dutos serem um alvo fácil, digamos assim, né? Que é um alvo não móvel, né? Diferente de você tentar assaltar um caminhão, né? O duto está ali sempre, você sabe onde ele está, né? Ele não vai sair do lugar tão cedo, né? Então, é um desafio fantástico e vocês, vou dizer nós estamos de parabéns, né, por esses números fantásticos que estamos conseguindo no Brasil. Isso aí parte do teu trabalho, tá, Marcelinho? Isso aí começou com você lá atrás, né, esse esforço grande, e continua. Tá? Muita gente trabalhando em cima disso. Muito bom. Só para ter a dimensão, para a nossa comunidade, né, ter a noção desse desafio, a fronteira da Bélgica é 1.200 quilômetros. O Osbra tem 1.050. Então, você vê que é controlar a fronteira de um país e um grande duto no Brasil. Então, bem complicado. Bem complicado. Vamos falar, então, de dutos, né? Vamos falar, então, do futuro de novos dutos no Brasil. Você, com certeza, é um especialista de mercado, né? de suprimento, de logística. A nossa comunidade sempre fala que é difícil nós termos assim os programas de construção de novos dutos no Brasil. Nós temos um colega aqui, um amigo da comunidade, que fala: nós temos que ter uma meta, Marcelino, 1 quilômetro por dia, 1 quilômetro de novo duto por dia no Brasil. Isso já seria suficiente, a gente brinca. Isso não é, com o tamanho do nosso país, é pouco. Mas como é que você vê os novos dutos, né? Podemos falar dos dutos, por enquanto, falar dos dutos onshore, do segmento de midstream em si, né? Como é que você vê a construção de novos dutos, as dificuldades, né, para que isso aconteça? O que nós precisamos fazer para termos mais dutos no Brasil, né? Isso é uma resposta, Mastella, que a nossa indústria gosta sempre de discutir, né? Como é que podemos ter mais dutos, mais construção de dutos no Brasil? Fala um pouco disso, que você tem uma experiência muito grande, né? Mas eu queria ver que você falasse assim: onde é que tem assim tendência de novos dutos, sem abrir a estratégia da Petrobras ou informações reservadas da Petrobras? Mas, assim, quais são os novos dutos? Quais são os novos corredores? Onde é que nós vamos ter novos dutos, né? Fala um pouco para a nossa comunidade sobre isso. Olha só, como eu comentei, né, diferente de caminhão, né, tá? Investir num duto pressupõe você ter volume para passar nesse duto com alguma previsibilidade, né? Ou seja, você precisa ter demanda do outro lado, né? O oferta do outro lado, tanto faz, né? O fato é que você precisa ter o que transportar, né? E precisa ter uma certa estabilidade nesse fluxo, né? Ou seja, quando você fala e aí qual é o grande problema, qual é a grande dificuldade? Estou falando agora de duto de terra, tá? No Brasil, né? Mas depois eu vou falar um pouquinho de duto de mar. Mas, em termos de duto de terra, estou falando de duto de produtos, né? Seja mesmo de biocombustíveis, etanol hoje, que tem duto para etanol, mas
mas seja de hidrocarbonetos, a grande questão é que você precisa ter uma demanda crescente, né? Hoje você tem demanda crescente no Centro-Oeste, não tem um potencial razoável para aquela região, né? Hoje os produtos chegam e saem de lá principalmente por via rodoviária, alguma coisa ferroviária já acontece, mas principalmente rodoviária ainda, né? Então, há um potencial, tá? O que impede, né, de você fazer, eventualmente, novos dutos para essas regiões? O custo, naturalmente, né? Ou seja, não é uma aposta barata, é uma aposta cara, né? Então, pressupõe você se coloca na posição do investidor. O investidor quer ter um mínimo de garantia de que ele vai ter retorno desse investimento, né? Então, a aposta no duto não é uma aposta simples, né? Então, ele costuma ser experimentado, implementado, na medida que aquele mercado se mostre razoavelmente robusto, né? Que você já tenha um modal atendendo aquela região, seja ferroviário, seja rodoviário, e aí diz assim, legal, para essa demanda aqui cabe um duto, né? Dificilmente você faz um duto e espera a demanda crescer, né? Essa aposta seria muito difícil de ser feita e muito cara de ser feita. Então, cada vez mais, os investidores ficam receosos de fazer apostas com tanta certeza assim. Especialmente no Brasil, cá entre nós, né? Que não é exatamente um país muito fácil, né, para um cara de fora, né, com questões tributárias que são bem complexas. Isso é um problema sério no Brasil. Tá? Isso afeta qualquer investimento, não só em dutos, mas qualquer investimento. Então, a nossa lógica tributária é muito complexa, é muito cara, é muito pesada, aí acaba também desestimulando. A regulação, ela tem que evoluir, está evoluindo, tem que evoluir mais para ajudar, né, e passar uma sinalização de estabilidade. Então, eu diria que o principal, além da questão do fluxo, né, que você tem que ter razoável, ou seja, o Brasil tem que crescer, né, eu diria que o Brasil cresça. Isso é o primeiro argumento que pode justificar a implantação de novos oleodutos, mas também, né, você tem que ter condições adequadas de estabilidade regulatória e até tributária e financeira para isso, né? Agora, se você quiser se cobrar de meta de 1 quilômetro de duto por dia, é só olhar aqui em frente ao Rio de Janeiro, no mar, aqui, que você vai ver provavelmente mais do que isso acontecendo toda hora, né? Porque a cada plataforma que a gente coloca são centenas de quilômetros de dutos que estão sendo implantados, né? Dutos no leito do mar, dutos até a plataforma, né? Para transportar o petróleo, gás, água, né? O tempo todo. E dutos até bastante sofisticados tecnologicamente, né? Em relação aos dutos de terra. Estou falando de dutos flexíveis, estou falando de dutos multicamadas, né? Materiais exóticos sendo utilizados, né, para construção, para acoplamento, etc., desses dutos. Então, tem muita coisa interessante em termos de tecnologia de dutos acontecendo hoje já, né, em desenvolvimento. Né, a questão de transporte de CO2, de gás natural com teor de CO2 elevado, é um problema, a indústria está debruçada sobre isso, né, para tratar dessa questão da potencial corrosão que é gerada. Bom, tem muita coisa nova acontecendo, né? Eu diria que nesse lado, né, que eu brinco que é o primo rico da indústria, né? Muita coisa está sendo feita e tecnologias bem avançadas estão sendo implementadas, né? Do lado de terra, que tem avançado bastante, tá? São sistemas de controle e automação, como a gente falou, né? A questão de começar a trabalhar mais multiproprietários, digamos assim, de produtos dentro de um duto, o que traz algumas complicações adicionais, né, que é melhor corte de interface, a discussão toda de tributação, né, a discussão de contratos mais arrumados, né, para quem vai usar esse modal e quer ter um produto do outro lado, né, de uma maneira previsível, né, com qualidade, etc., etc. Então, são coisas novas que começam a acontecer, né, no transporte rodoviário que puxam, né, com si
avanços tecnológicos, melhor sistema de automação, medição e controle de qualidade. Eu acho que você tocou um ponto importante, que é a abertura do setor de midstream no Brasil e a chegada de novos agentes, né? Novos players, que é um desafio também para o nosso regulador, né? Ou seja, o nosso regulador, quando tinha basicamente a Petrobras, por maior que fosse a dificuldade, era mais fácil. Nós vamos ter que aprender a ter um regulador olhando para um setor com muitos agentes e com todas essas características que você falou. A preocupação da interface, para minimizar a interface, toda a parte de ticketing, né? Ou seja, toda a parte de gerenciamento desses pedidos de novos clientes dentro da mesma malha, dentro do mesmo sistema, do mesmo centro de controle. Eu acho que isso realmente é um desafio para o setor na abertura. Eu queria voltar um pouquinho em relação à questão de novos dutos, que é o seguinte: o Brasil, pela sua história, pela sua geografia, pela localização da nossa população, né, nós estamos na costa. E, de certa forma, com os terminais aquaviários, você atende o suprimento de uma forma muito significativa, porque o consumo está na costa e concorrer com cabotagem não tem muito sentido, né? Quando você fala de transporte de líquido. Mas tem uma área no Brasil, uma região no Brasil, que vem crescendo mais que as outras, né? Que é a região do Centro-Oeste, principalmente por causa do agronegócio, né? Que é um outro país, né? Uma outra economia, que tem uma pujança impressionante num país agrícola que somos, né? Então, como é que você vê... Aí que é interessante, né? Porque os nossos dutos eles só tinham uma direção, né? Era da costa para o interior. E agora, com a produção do biocombustível, começa a ter uma possível mudança de fluxo, né? Mudança de direção. Isso já acontece, né, Marcelo? Isso já acontece no caso da Logum, né? A primeira empresa focada especificamente em transporte de etanol de dentro para o mercado, né? No caso para São Paulo e para a costa, né? Isso já acontece, né? Primeiro grande empreendimento, né, que faz esse tipo de captação, digamos assim, de um fluxo de dentro para fora, né? Isso tende a acontecer cada vez mais, na verdade. A gente está falando de movimentação vamos lá, biodiesel produzido no interior, né, diesel tendo que ser levado para o interior, etanol produzido mais no interior, a demanda continua, digamos assim, a demanda mais intensiva ela continua mais perto da costa, né? Mas o crescimento, não só da demanda de combustíveis, ela está crescendo no interior, falando de Centro-Oeste, como a oferta de combustíveis, biocombustíveis no caso, né? Cresce bastante naquela região. Então, isso é uma oportunidade, sim, tá? Nos dois sentidos, tá? Claro que um duto muito longo, bidirecional, fica difícil de ficar de pé, né? Mas, de repente, dois pode funcionar, né? É exatamente isso. E no Brasil, interessante, o crescimento da produção de etanol de milho, né? Que começa a ter uma maior contribuição e mais distante do litoral. E com isso, então, parece, né, que nesse futuro, onde o biocombustível vai ter uma maior presença, pode ser que seja uma oportunidade, sim. Marcelino, a questão, de novo, ela recai na questão da economia de escala, né? Ou seja, a gente fala de distâncias grandes, mas você precisa ter volumes grandes também, né? Então, se falar de biodiesel, por exemplo, o volume de produção não é significativamente grande a ponto de justificar você fazer um duto, na minha opinião, pelo menos, né, que pare de pé economicamente. Etanol já começa a fazer mais sentido, tá? Diesel e gasolina já fazem sentido há muito tempo, né? Sei lá, GLP pode fazer sentido, a gente começar a falar desse tipo de movimento de novo, já falando lá atrás, há algum tempo sobre isso, então ficou meio parado na gaveta. Então, tem alguns fluxos que começam a ser avaliados, né, em termos de economicidade. Mas, de novo, né, se o fluxo existente, um potencial, ele é um pré-requisito, ele não é único, infelizmente, né? Tem vários outros que precisam acontecer para esse investimento parar de pé, né? E aí cai todas aquelas outras questões tributárias,
né? Questão de regulação, questão de segurança jurídica a médio prazo, né? Para as pessoas, para os investidores colocarem dinheiro nesse modal. Mas eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acredito, né? Acredito que o Brasil cresce, né? Vai crescer, tem potencial de crescer muito grande, né? Eu acho que, em particular, no interior tem crescido muito e tem potencial de crescer mais. Eu acho que o segmento agrícola ele é o desbravador inicial, né? Mas a tendência é que as comunidades do interior cresçam também, o país se interiorize um pouco mais e aí a demanda por outros energéticos cresça também, e aí uma coisa puxa a outra, né? Hoje o país ainda é muito concentrado em população na costa, né? Então, à medida que a população também migra um pouco mais para o interior, esses balanços mudam. Eu acho que o futuro da atividade de dutos no Brasil e no mundo é muito interessante, por causa do biocombustível, como nós já falamos do hidrogênio, como vamos transportar CO2, como é que nós vamos considerar esse momento de transição em relação ao gás natural no Brasil, pegando uma força maior. Então, e por que não falar em água, né, Marcelino? A gente não falou em água, mas água claro. seja o recurso mais valioso que o Brasil tem hoje, né? Os países talvez devem ter a maior reserva de água potável do mundo, né? No nosso aquífero abaixo aqui da gente, onde a gente está, né? Uma hora a gente vai provavelmente querer explorar isso também, querer aproveitar isso. Essa conversa é bem interessante no sentido de que tem outras demandas para o sistema rodoviário. Por exemplo, poucas pessoas sabem que no Brasil nós temos uma quantidade grande de dutos que nós chamamos de slurry pipeline, que é os dutos da área de mineração. Nós temos 3.000 quilômetros de dutos, né, ligados ao setor de mineração no Brasil. Então, eu acho que é água, hidrogênio, o slurry, o biocombustível, né? Eu acho que realmente é muito, muito interessante o futuro da atividade de dutos, não só no Brasil, mas no mundo, né? E pensando em futuro, né, Marcela, a gente tem que pensar como é que a gente desenha isso, né? E para desenhar o futuro, nós precisamos das novas gerações, né? Ou da nova geração, né? Porque parece que foi ontem, né, que nós estávamos entrando na Petrobras e já foram mais de 35 anos, né? Foi ontem, né? E passou muito rápido, né? Nós éramos jovens profissionais. E agora os jovens estão aí. Existe um movimento no mundo chamado Young Pipeline Professional. Começou nos Estados Unidos e Canadá. O Brasil foi provocado, nós fomos o terceiro movimento. Criamos, então, a Young Pipeline Professional Brasil. Depois foi para a Austrália, foi para o México, foi para a Europa, foi para a Malásia, foi para a Nigéria. Estamos tentando convencer agora os argentinos, nossos amigos da Argentina, a estabelecerem também a Young Pipeline Professional na Argentina. E é um movimento do mundo inteiro, um movimento muito legal, que são os profissionais até 35 anos. Né? Não são aqueles que já trabalham há 35 anos, não, viu, Marcela? Senão nós estaríamos nesse grupo. Né? Eu estou falando, são os garotos, quem dera. São os garotos que não fizeram ainda, os jovens profissionais, até 35 anos. Qual o recado que você dá para eles? Qual é a visão de futuro e como é que você provoca eles para eles virem para a nossa atividade? Como é que você vê o futuro da atividade? Né? Faz assim a tua fala final e a sua mensagem, né? E eu vejo o jovem é o grande transformador, né? O jovem é que vai fazer realmente as mudanças que o planeta e a sociedade demandam. E nós precisamos de novas cabeças na nossa indústria. O que você fala para a Young Pipeline Professional Brasil? Como é que você fala para um jovem que está estudando engenharia? Como é que você fala para motivar um garoto a pensar em indústria no Brasil? Marcelino, não é fácil vender engenharia hoje, né? Com a garotada toda pensando em montar um site na internet e ganhar dinheiro fácil, né? Escrevendo qualquer coisa, né? Não vamos enganar a garotada aí, não, Marcelino, que não é um caminho rápido, ninguém vai ficar milionário, né, fazendo engenharia, não é por aí, né? Mas é muito desafiador e muito interessante para quem é curioso, para quem acha que a realidade física, né, ela ainda é importante, né, que nem tudo é virtual nessa vida, né,
Eu diria que para os jovens, né, que pensam em entrar ou já estão na engenharia de dutos, né, pensando nisso, eu diria para eles que eles precisam continuamente investir em conhecimento, isso é fundamental. Isso vale para qualquer área, mas em particular nessa. Até para poder entender as particularidades, entender o potencial, né, para enxergar efetivamente onde existe potencial, né, para crescer, até para não se enganarem, mas principalmente para estimularem debates. E esse evento agora, a Rio Pipeline, é um desses eventos, eu falei no começo, eu acho muito valioso, né, para trazer cabeças mais desbranquecidas e outras menos, né, para a mesa, para trocar ideias, né? Então, eu diria para os garotos aí que estão começando nisso, né, que invistam em si mesmos, invistam em competência, invistam em conhecimento, porque isso ninguém tira de vocês, tá? E eu diria que a criatividade, né, e o conhecimento de vocês, com certeza, né, vai ter muita utilidade, né, com certeza vai ser valioso para vocês como profissionais do futuro, com certeza vai abrir espaço para vocês na indústria, onde quer que seja, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Esse modal é um modal pouco utilizado até, se pensar no mundo, né, tem o potencial de gerar ainda muita eficiência nas diversas cadeias, né? E eu diria que eficiência é a palavra de ordem. Quando a gente fala de um mundo com redução de emissões, etc., tá? Muito, eu diria que mais relevante até do que a gente dizer assim, eu vou parar de queimar petróleo a partir de amanhã, como é que eu faço para gastar menos energia nos meus processos, quaisquer processos? Como é que eu faço os processos serem mais eficientes energeticamente, qualquer energia? Na medida que eu reduzo o consumo energético, né, eu antecipo e facilito qualquer transição que eu queira fazer. Né? Quando eu falo que eu vou continuar consumindo energia loucamente, né, esse futuro de transição ele fica sempre longe, né? Tá? Isso é sempre mais difícil. E no caso dos dutos, os dutos são efetivamente um modal eficiente energeticamente. Isso é super importante. Isso talvez seja uma bandeira importante de ser colocada, né, pelos jovens, né, para defender no futuro a implantação, né, competitiva. Tá? Também não adianta a gente tirar isso da mesa, né? Não adianta querer ganhar espaço por decreto, não concordo com isso, né? Mas a implantação com uma lógica competitiva de novos dutos para transportar qualquer coisa que seja. Muito bom, Mastella. Mastella, chegamos no nosso tempo. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação e, mais uma vez, agradecer a Petrobras o apoio para o nosso setor todos esses anos, né? Obrigado pela sua presença, obrigado por esse tempo com a nossa comunidade. E aqui eu me despeço no CEO Talks, na Rio Pipeline 2021, este ano, online. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelino. Um grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite.